Olá, pessoal, nós estamos aqui de volta na nossa terceira temporada para lembrar que você pode. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora. Você pode no YouTube, Instagram, nos siga que nós temos matérias e assuntos importantíssimos, super especiais para você. E hoje nós temos uma convidada super especial, Mariana Franzoni. Não só ela é uma mamãe que dá muitas dicas aí no canal dela do YouTube, mas ela também é uma mulher de negócios. Sim. Super feliz de ter você com a gente hoje. Legal que eu fiquei assim, passada hoje quando eu cheguei aqui, né? 3 filhos, super novinha. Obrigada. E assim... Linda, né? Obrigada. Falei que você chegou aqui radiante, brilhante, toda arrumada, Como? maquiada. Como que você conseguiu? Nos conta esse segredo. Obrigada. É tudo, eu falo para a gente, eu tento me organizar o máximo possível. Hoje mesmo eu coloquei vários alarmes no telefone, por mais que eu não segui a risca, mas assim, sei lá, 8 horas acordar, 8h15 fazer um exercício só para começar o dia. 9 horas eu homeschool, fazer a escola. Então você então ensina as crianças de casa. Sim, a gente tem Você é a professora deles. Homeschool, 3 crianças e ainda ela acorda e faz exercício de manhã. Tá vendo? Fica 5 ligado. minutinhos. Fica ligado como é possível. Você pode. E foi uma das coisas que a gente estava conversando aqui logo antes de começar esse episódio, é como você faz isso, porque a Andrea chegou aqui hoje, pessoal, tá? Ela chegou aqui hoje surtando, porque a irmã dela teve um baby, tá? 2 dias atrás, quinta-feira. Não, hoje é o 5º dia. Hoje é o 5º dia. Tá, então ela teve um baby 5 dias atrás. Aí ela chegou aqui, nossa, mas tá muito difícil. Tem a irmã, o esposo, a mãe e ela. Uau. Eu tipo assim, não tô clara, é muito difícil. Mas é o tipo que eu tava falando pra André, a gente faz o que a gente tem que fazer como mãe. Quando eu tive meus filhos, eu não tive, a Kylie, eu não tive ninguém aqui, minha família toda foi embora pro Brasil. Eu fiquei com ela 100% do tempo, eu e o esposo, e trabalhando. E tipo assim, agora, a hora que ela me falou aquilo, eu falei, Jesus, realmente foi muito difícil. Eu falei pra ela, por isso que eu não quis ter mais um. Mas a gente até esquece a dificuldade. E hoje eles estão com 4 pessoas e ela... Fazendo plantão noturno, porque a neném teve uns probleminhas de refluxo, né? Porque engoliu o líquido da placenta. E aí, tipo, a gente não quer deixar ela dormir e não ficar olhando. Então, fica assim. Primeiro fico 5 horas. Aí eu vou dormir, o outro vem e fica 5 horas. Ali, assim, na neném, ó. Muito difícil. Eu tive o meu pequeno, ele tá com 9 meses agora. E foi no meio da pandemia. Minha mãe não pôde vir. Ela veio pros meus 2 primeiros, pra te Aconteceu ajudar. isso com a Jéssica também há 2 anos atrás com a Grace. Então, deve ter sido na mesma época. Isso. Teve que cancelar tudo. Não, a minha mãe não, por mais que não tava tão ruim, só que minha mãe não pôde, porque o Brasil tava ruim, não tinha como renovar. Ela precisava renovar o visto dela. E ela tá não muito podia. Difícil. E a gente tentou, porque a minha gravidez era de risco, a gente tentou, só que eles só, tipo, só em caso de morte pra renovação do visto. Se fosse pra vir, conseguir uma carta do médico e passava. E aí eu optei nessa gravidez de não ter o meu marido comigo na hora do parto. E a gente contratou uma doula. E eu falo, eu gostaria de... Você fez de casa seu parto? Não, foi no hospital, porque é gravidez de risco. Então eu fiquei internada, eu acho que quase 2 semanas. Entendi. E aí... O que aconteceu na sua gravidez? Todos os seus filhos você teve risco? Todos. Eu entro em trabalho de parto, eu não sinto dor e eu dilato. Eu também. E os seus foram todos normais, então? Todos normais. Você conseguiu segurar até o final? Pequenininha, desse jeito. Só a primeira. A primeira eu fiquei internada em Boston mais de um mês. Com 30 semanas eu falei pro médico, tem alguma coisa de errado. E o médico falava, não, é mãe de primeira viagem. Eu falei, e não tinha nada sinais, mas no meu coração de mãe falava, alguma coisa estava errada. E eu nunca vou esquecer, ele foi ver o coração da minha primeira filha, tava quase 200. E ele falou assim, God, 200 é muita coisa. Demais, porque geralmente é 150, 130. Ele falou, você quer que eu faça o exame do toque? E até hoje na minha cabeça eu penso, se eu tivesse falado não, na hora que ele me checou, eu tava com 30 semanas, 5 centímetros dilatada. E eu não sentia dor. Gente, ela é tão pequenininha, né? Tá vendo? Eu também. Eu comecei a dilatar quando eu fui ver com meu filho. Eu já tava em processo de parto com 26 semanas. Eles me tiraram do Cape Cod. Eu fui pra Boston de ambulância. E tentaram ficar segurando o bebê. Depois de 2, 3 dias ele veio e não teve como segurar.
Mas eu também... Aí minha filha, eu comecei a dilatar ela com 3 meses. Eu perdi o bebê entre meu filho e minha filha. E engravidei logo depois. E daí, com 3 meses... eu já comecei a sangrar, dilatar. Eu fiquei de cama nos últimos 2 meses da gravidez. Eu fiquei de cama, de bed rest. Que eu só poderia levantar da cama para tomar um banho por dia e só. Uau. E eu tinha um filho pequeno de 7 anos, então foi super difícil. O nosso foi... O meu médico, na Sofia, ele ficou tão nervoso que ele esqueceu de chamar a ambulância pra mim. Eu fui dirigindo em trabalho de parto, porque eu não sabia. Ele falou, vai pro hospital. Quando você foi com 30 semanas. Ele falou, vai pro hospital. Na hora que eu aperto a campainha aqui, né, nos Estados Unidos, a gente aperta a campainha e fala na maternidade, na entrada, né? Eu falei, eu tô aqui, As enfermeiras ficaram doidas, a gente tá esperando você pela porta de trás. Aí já chamaram uma ambulância, eu fui direto pra Boston e fiquei lá. E eu consegui segurar ela até 39 semanas, eu fui induzida. Uau, você conseguiu, que benção. A minha veio com 33, ficou no hospital 1 mês. Uau. E o Kelvin ficou no hospital 3 meses. Eu tive a Sofia com 39, porque eu falei pro médico, eu não aguento mais isso. Porque eu não podia levantar, não podia fazer então nada. Você ficou no hospital de 30 a 39, eles te mandaram pra cá. De 30 a 34, eu pedi, pelo amor de Deus, pra mandar eu embora, porque a minha família não vinha me visitar. O meu marido tinha que trabalhar, não tinha como ficar ali no hospital. Meu Deus, que E nisso me ajudou. Eu tive depressão pós-parto e ataque de ansiedade muito severa depois que eu tive ela, porque eu acho que já começou a desenvolver ali num quarto de hospital que eu fiquei sozinha, praticamente. 1 mês. É muito difícil, 1 mês no hospital. Eu fiquei de cama dentro de casa e eu quase... realmente, é muito difícil. E o hospital me levava, eles me levaram... Eu nunca vou esquecer, com 32 semanas que eu tava de gestação, eles me levaram no NICU, né? Que é a unidade intensiva para cuidar das crianças. E me mostraram uma criança de 32 semanas pra, na hora, se acaso viesse nascer, não ter uma rejeição. E eu nunca vou esquecer, eram gêmeos na incubadora, assim, tava saindo até umas espuma da boca, e a enfermeira, isso é normal, porque eles têm que usar o CPAP, eu não sei como que fala, mas é aquele respiração que vai um tubo que vai direto na boca. E aquilo, e você mexe, e na época... Nossa, super difícil, é verdade. Eu lembro. Passei com a minha filha, 33 semanas. E foi na época que eu comecei, tava sozinha, procurava no YouTube. Eu quero saber, queria criança com 30 semanas, criança com 31 semanas. E eu fui, e eu não achava esse conteúdo. Foi aí que me surgiu a ideia de começar a dividir mais sobre a maternidade, de como que é. Eu até tenho um relato do minha experiência de como foi ter o meu menino. Hoje tem 3 anos, daí minha bolsa rompeu com ele com 32 semanas. Eu consegui segurar ele até 34, e ele nasceu de 34 semanas e ficou no hospital. Quanto tempo? Ele ficou... Ele rompeu. Eu falo que tem coisas que só Deus sabe explicar. O meu médico, ele rompeu, mas na hora que ele desceu, a cabeça dele fez tipo uma rolha. E aí, quando eu tinha ultrassom todo dia para checar a quantidade de água... Essa é a dificuldade de dilatar. A gente tá falando aqui de... o hospital, que é difícil. O que a gente não falou é que o minuto que você começa a dilatar, você está em processo de parto. Quer dizer, nós passamos de 3 meses, né? São 12 semanas, até 33, eu fiquei com contração todos os dias. Todos os dias. Você sente contração. Tinha vez que era tão forte. Você não sentia? Eu fiquei com contração todos os dias. Eu ia pro hospital, às vezes eles tinham que me dar Percocet, que é aquele remédio super forte. Com bebê, eu grávida, tomando Percocet no hospital, tomando remédio na veia, porque eu tinha muita contração. Uau. Então eu ficava constantemente em trabalho de parto. O meu filho, o Bennett, ele fazia ultrassom todo dia, e a quantidade de água, eu tinha mais quantidade de água do que uma pessoa que a bolsa nunca havia rompido. Ninguém sabia explicar. É Deus. Tem coisas que é só Deus. Tinha que ser. E aí, com 34, eles chegaram a me induzir, porque a bolsa rompida depois de 34 semanas é perigo pro baby. Ele nasceu, e todos os meus filhos, o meu menino, o último de 9 meses, agora nasceu de 36 semanas. Só que ele pôde vir pra casa comigo, ele não precisou ficar no porque NICU já igual o meu praticamente outro. O full term. Porém, nas minhas gravidezes, é uma coisa que eu ainda não dividi com as pessoas. Eu tô esperando pra mim poder entender mais sobre o assunto e poder passar, como que eu falo? Awareness, passar passar a sabedoria, né? Não é.
Como que fala? Awareness é... Aí já tem 3 pessoas que chegam aqui pequena, uma perguntando pra outra de como que é. O awareness... É passar esse Warning, tópico para as pessoas, né? Para entenderem, passar o entendimento desse tópico um pouco melhor. É tipo assim, eu quero... eu acho que em português Educar. fala... Educar. Educar as pessoas sobre o assunto sobre o que eu tive na gravidez, que demorou... Eu tive no final da gravidez do meu segundo filho. Conhecimento. Conscientização. Isso. Conscientização. Nossa, agora é um bot fake. Não, gente, Mas o seu português é maravilhoso. Conscientizar as pessoas. Conscientizar. Isso. Seu português é maravilhoso, tá? Você chegou novinha, né, Mari? Cheguei com 12 para 13 Tá anos vendo? aqui. Eu tinha acabado de fazer 12. Isso aí é muito difícil. É demais. Não misturar quando a gente chega. E não falar errado, né? É muito difícil. Então, fala mais. Aí você descobriu por que você tem os babies mais cedo? Porque eu não tenho uma razão, Eu tive né? um especialista na terceira gestação, eu tive o meu médico, o meu obstetra normal, e com ele eu tive o acompanhamento de um maternal fetal médico, que ele é um médico especializado em gravidezes de riscos e crianças prematuros. Então eu comecei ali desde 18 semanas e eles não sabem explicar o que acontece. Eu perguntei, muita gente fala, eu sou muito miúda, eu sou muito magrinha, muito pequena. Mas eu não sou, eu sou grandona e tive esse problema. Só que os meus filhos nasceram grandes. A Sofia nasceu em pounds, ela nasceu com 8,2, que dá 3 quilos e 3,719 kg. O meu menino prematuro de 34 semanas nasceu com 5 pounds. E ele ficou quanto tempo no hospital? Normal, de 9 meses. Nasceu o Matheus, 2 semanas antes, nasceu com 5,7. E ele ficou quanto tempo no hospital, o seu segundo? 8 dias só. Ai, que Só 8 bênção! dias. Ele só ficou 8 dias no hospital. Sim. Mas eu não, Bênção. talvez foi porque eu tive tempo, né? Eu fiquei em todas as gravidezes, eu tive pelo menos 10 dias ali no hospital e eu tive a injeção para amadurecer o pulmão deles. Eu também. Eu tive da minha filha, né? Do meu filho, eles tentaram, mas porque tem que ser 2 doses, né? E a Kylie a gente conseguiu também segurar. E com o último eu tomava uma injeção, eu morava quase 1 hora do hospital, porque eu gostava muito do meu obstetra. Eu falei pro marido, eu preciso ter com ele, porque ele fez o do segundo, eu quero ele. E aí eu dirigia quase 1 hora por semana, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, com 2 crianças pequenas, porque eu tinha que tomar a injeção de progesterona. Eu também. E essa injeção dói. Ela é maledita. Você passava mal com ela por causa dos hormônios? Não, mas eu doía, porque ela é óleo puro, a injeção é óleo puro, e aonde ela entra, dói demais. Ela queima. Eu ficava com vergão assim, e às vezes você fica 1 semana doendo, só com a compressa assim. Porque o hormônio progesterona te dá muita como é que fala? Ânsia de vômito, sabe? Vontade de vomitar, enjoo durante a gravidez. Eu passei tão mal que eu acho que o meu corpo já estava acostumado. Então, eles dizem, porque com meu filho eu não passei mal, assim, nada. E com a minha filha, uma que eu comecei a tomar injeção, eu passava muito mal. Eu emagreci, eu tava 10 pounds, quanto que é isso em quilo? 3, 4 quilos? Mais magra do que eu estou hoje. Uau. Quando eu tive a Kylie. Uau. É muita coisa. São muito fortes, são remédios muito fortes. E não era comprovado. O médico falou, você pode tomar, mas eu acho que era tipo assim, 30%, 40% que pode dar certo. E o meu me levou até 35 semanas. Graças a Deus. Que a gente conseguiu checar se eu estava dilatada, porque eu não sinto dor, eu não sinto dilatação, não sinto nada. E aí que a gente foi ver que eu já estava de quase 7 centímetros dilatada. Nossa, tava praticamente saindo, bebê. Sim. Pelo menos você não sentiu dor. Não. Eu fui comecei até a sentir 8 com 1 sem sentir nada. centímetro. Não. Quase morri, foi muito difícil. Não. E você encarou 3, né? Eu tive os 2 primeiros. Os 2 dentro do carro, dirigia 1 hora. Os 2 primeiros tinha qual idade? A Sofia tinha 4 para 5 e o Benny tinha 2. Você tinha que pegar aquele car seat pesado, botar dentro do carro, leva um, depois leva o outro e... Não, o car seat já fica lá e eu falo muitas pessoas, eu falo dá uma dica pras mães que tem um nenenzinho mães. de 4, um de 2 e um de 1. Como faz com essa questão de car seat, carrinho? Não cabe 3 carrinhos dentro do carro. Eu tenho uma van, né? Então cabe vários carrinhos lá dentro do carro. Tem quase um ônibus escolar. Eu tava com ela, a gente foi levar o neném no médico e falei, gente, vocês têm que pegar uma van.
A gente tem uma Precisa van. pegar uma van, porque van é carro de mãe. Você, as portas abrem sozinha, é baixo, porque ela tem uma Range Rover, pra você colocar o car seat. Eu não consigo pegar o car seat, é pesado. A única coisa que eu paguei a língua foi que eu falei que eu nunca ia dirigir uma minivan. Porque tem tantos carros grandes, bonitos, eu nunca vou comprar. De minivan. Não, é pior. Só que daí eu fiquei pensando. A logística Eu faço assim, não ó, faz tio, sentido. entra, a minha filha mais velha adotou o meu menino do meio, ela mesma tira. Fala, gente, imagina eu ter que abrir, eu queria um carro mais alto. Eu falei, aí um cai, outro cai. Não. Hoje em dia, eu vou nos praticidade. parquinhos, se eu preciso trocar fralda, o chão eu deixo geralmente já limpo. É ali mesmo, eu troco o neném, tiro. É a melhor coisa. Nossa, melhor É praticidade, gente. Você não quer mais? adianta. Eu falo, eu gostei. Ela é corajosa, cara. Assim. Ela teve 3 gravidez. Porque, sinceramente, gravidez de risco é traumatizante. É traumatizante. Porque, tipo assim, quando você tem um filho, é a melhor época da sua vida. Quando você tem uma gravidez de risco, que você tem um filho, que você não sabe se vai nascer mais cedo, se vai sobreviver, você vê uma criança na UTI de bebê, tudo isso vira uma coisa que era pra ser aquela perfeita, né? Você segurar o bebê, aquela coisa linda no parto. Eu não tive essa oportunidade. Porque eles já pegam o seu bebê, eles já levam. Você não tem a experiência que você sonha. Foi por isso que eu tive a depressão pós-parto com a Sofia. Eu sempre falei para as pessoas. Expectativas. É uma expectativa versus realidade. Onde a gente fala sobre a maternidade real. Onde a gente fala sobre... Nossa, que lindo, meu amor, minha vida, amor eterno. E foi isso que me levou até a depressão, porque eu falei assim, quando a minha filha... Eu tava tão esperando que eu sempre sonhei, desde menininha, se perguntasse, o que você vai ser quando você crescer? Mãe. O que você... Então, na minha cabeça, eu vou casar nova, eu vou ter filho novo. Era o meu... Seu sonho. Meu sonho de vida. Então, quando a Sofia nasceu, a minha filha, eu olhei assim pra ela e eu, tipo assim... E eu lembro também que tem hospitais que faz você assinar que se alguma coisa acontecer com você, vai salvar a vida sua ou da criança. Você tem que assinar um termo. E naquilo, eu lembro que eu olhei pra ela e falei, gente, se ter que salvar a vida dela, por que eu vou salvar ela? Porque ela acabou de nascer. Eu tenho meu marido, minha família, e aquilo eu me senti tão culpada pro resto. Tipo assim, como... Você ter pensado isso. Como assim que eu senti assim, se eu sempre quis ser mãe? E aí isso foi uma coisa que me martelou muito e foi que eu entendi que o amor não nasce... Ainda mais que eu sofri, fiquei mais de um mês internada. O amor a gente vai conquistando dia a dia. Eu tive uma dificuldade de conexão com ela na hora. Eu tive problema para amamentar. Eram as pessoas falando que se você não amamentar, seu filho não vai ter autoestima, seu filho vai ser inseguro, que não vai crescer. E, tipo, vindo de uma mãe nova, assim, num país Quantos anos diferente... você tinha com a sua primeira? 21, 22. Nossa, super nova. Então, assim... Hoje em dia, eu dou a minha vida, assim, sem pensar 2 vezes. Claro. Por ela, por eles, assim. Eu tive uma conexão porque eu aprendi a olhar a maternidade de um lado sem ser aquela... Todos os meus hashtags, geralmente, eu coloco maternidade real. Porque a gente vê tanto perfeito e a vida é linda, maravilhosa. E a gente esquece de mostrar... A gente não dorme, às vezes. Não dorme. Maternidade real. A gente não consegue não consegue amamentar. Ou... E eu sempre brinco, falo assim, mãe é padecer no paraíso, nada. Porque realmente ser mãe é muito difícil. E até com o crescimento, sabe? Eu vi com os meus filhos, quanto mais crescem, parece que as dificuldades não melhoram, são dificuldades diferentes. Por quê? O que acontece? Agora tá bem mais fácil? Claro que tá, eu tô com uma de 11 e um de 17. Mas o que acontece? Ali na meada do caminho, quando chega com 12, 13 anos, você se dedicou sua vida toda pra ser mãe deles, pra educar, pra dar amor. Aí eles viram minha filha e começa a ficar mal criada, assim, de não querer te dar amor, atenção. Espera eles começarem a pagar as contas deles. Aí vira e fala assim, mas eu que pago minhas contas. Então. Mãe, você não manda em mim mais. Eles não têm, como é que fala ungrateful, gente? Né? Ingratos. Porque é normal o jovem ser, né, da cidade 12, 13. Então aí você começa a falar assim, meu Deus, eu dei minha vida toda para os filhos, que é muita coisa, né? Muita coisa que a gente deixa de fazer, que abre mão. E é isso, acabou? Tá aqui? É isso aqui? Acabou, sai. Não, entra pro quarto, não te dá um oi, um tchau às vezes. Claro que tem partes da maternidade mesmo, quando eles ficam maior, que é uma delícia.
Mas aí começa a ser poucos. Não é que nem quando é pequenininho, que te dá amor e tal. Aí você vai se reajustando a tudo isso. Aí eles, às vezes, não querer seguir o caminho que você quer que eles seguem, fazer as decisões deles. Então, são dificuldades super diferentes. Diz a minha irmã que ela prefere assim. Eu prefiro escolher entre poteiro e cenoura. Ou entre batata e cenoura. Porque quando é bebê, você vai escolher se você vai dar blueberries ou se você vai dar uma bolacha. Se você vai dar batata ou se você vai dar cenoura. E quando tá grande? As escolhas são muito mais difíceis. As decisões que você tem que tomar em relação aos seus filhos é muito mais difícil do que as que você tem que tomar quando é criança, quando é baby. Porque o baby, ele faz o que você quer, né? Então, assim, é mais fácil escolher batata ou cenoura. Eu falo para as pessoas que eu amo o assunto de maternidade, então eu tô sempre participando de grupos, tipo da igreja, tipo células, a gente falaria em português, ou lendo livro. E aí a gente tava até comentando e eu falei, gente, a maternidade, eu fiz a mesma classe, tipo a mesma sala 3 vezes com uma amiga minha, que hoje em dia é avó, e ela escreveu livro, e eu amo, e eu falei, gente, eu tava grávida, o meu menino já tá com 9 meses. Porque a maternidade é igual jogar videogame. Quando você acha que você passou a fase, vem uma bem mais difícil. É verdade que você falou. Aí você falou coisa. Falou tudo. Veio uma coisa bem mais difícil. E foi nessa que... Uma que eu tive minha filha. E ela foi uma bebê difícil. Né? Porque agora passou, chegou de casa do hospital. Aí o que aconteceu? Meu filho era bem mais calmo. Ela chorava a noite toda. Ela não me deixava dormir. Eu lembro, você sabe que não dormir era uma forma de crueldade que eles usavam no passado. Se você não dormir, você começa a delirar. Você pode usar, né? O FBI, eles usam pra conseguir torturar. Torturar, uma forma de tortura. Falou certo. Yes. Então, o que acontece? Você tá ali, eu não tinha minha família. Eles estavam torturando, eles torturaram. Você foi torturada. Eu não tinha minha família aqui, eu não tinha ninguém quando eu tive minha filha. E o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava no Márcio com você. Eu tinha que trabalhar todo dia. Então, eu não dormia de noite. Trabalhava de dia, aí chegava o meu filho, que tinha 7 anos, 3 horas da tarde em casa. Querendo eu chegava do trabalho, levava pro futebol, porque ele tinha atividades. Então, o que acontecia? O meu ex ficava em casa de dia e ele trabalhava de noite. Nossa. E eu trabalhava de dia e voltava e cuidava das crianças de noite. E a sua menina dormia à tarde, né? Dormia o dia todo. Ela dormia e não dormia de noite. Eu lembro que um dia eu cheguei no meu escritório pro Márcio. Eu cheguei chorando. Eu falei, eu não aguento mais isso. Eu não vou poder mais trabalhar, porque eu não aguento mais isso. Ele só falou assim, a esposa dele tinha tido filho na mesma época do que eu. E ela não trabalhava, ela ficava em casa com a bebê. E ele só falou assim... Fica tranquilo, porque ele já tinha 2 filhos que eram mais novinhos, era o terceiro. Aí ele falou assim, fica tranquila que isso já passa. Tava acostumado com o filho. Eu esqueci 7 anos de diferença, eu esqueci que aquilo ali depois de 2, 3 meses, é o que você falou. Ia passar, ia vir algo às vezes mais difícil, mas pelo menos era diferente. Eu ia dormir, entendeu? É bem isso que você... Igual Você fez a pergunta antes se eu gostaria de ter mais filhos. Eu sempre quis ter família grande e eu sempre falo para as pessoas, meu sonho é ter, tipo, uns 6 filhos. Meu Jesus amado. Eu, depois da minha segunda, nunca mais eu quis. Porém, se você for perguntar pelo meu marido, ele já terminou no segundo lá, ele já tava bem. Só que eu tive, com as 2 últimas gestações, a gente descobriu que eu tinha, eu não sei falar a palavra em português exato, mas é cholestasis, que a gente fala... eu acho que é colestasis. É a mesma coisa, se escreve praticamente, porém é uma doença que você coça. Você coça e o único jeito de você melhorar é da criança sair. E o risco, a criança não pode nascer depois de 36, 37 semanas, a criança pode nascer... Colostase. E a gente não descobriu porque eu comecei na segunda gestação, no final ele nasceu, a gente achou que era uma alergia, sei lá, da cama, de alguma coisa... E com o meu menino eu comecei no hospital, a gente achava que era o gel. E eu fiquei com vergão do pé à cabeça. E aquilo você coça, você não pode coçar porque vira. Eu fiquei assim, bolhas no meu corpo parece todo. lepra. Parece, tipo, eu explico que é como se fosse uma picada de pernilongo, que fica o vergão, mas assim, do pé à cabeça, a minha barriga queima, você não dorme.
e não podia fazer. A gente não sabia o que era, porque eu fiz o exame, voltou normal, porém tem um outro exame que você faz e demora mais de uma semana. E eu já tava na parte de 35, 36 semanas e o neném precisa nascer antes disso. E a coceira geralmente é na sola do pé e na sola da mão. E era o único lugar que não coçava. Aí meu médico foi no mês que foi a conscientização do colastases. E o meu médico falou, vamos testar o remédio. Ele deu com questão de 30 minutos, meu corpo limpou. Daí ele falou, a gente precisa marcar, você vai ser induzida amanhã, porque você não pode esperar mais. Com 2 horas a minha bolsa rompeu e eu tive o meu menino. Uau. Então, isso que eu falo para as pessoas, eu gostaria, se eu pudesse. Se vai ser Isso eu é amor gerar... à maternidade de verdade. É. Isso que é amor à maternidade de realmente, verdade. você tem Passar amor tudo à que ela maternidade passou, mesmo. né? E mesmo assim, mediante todas essas dificuldades, você mesmo assim teria 6 filhos. Eu tipo assim, se meu marido falasse assim, vamos, eu vou... Tamo indo já tô Ai, levantado pra mim. Só que ele já fica, porque não é Tomara que ele fácil. esteja assistindo, né? Ele sabe, as pessoas, ele sabe. Eu falei pra ele, quando a gente casou, eu falei que eu queria ter no mínimo 4. Daí ele olha pra mim, ele falou pra mim, ele falou, mas quando eu conheci você, eu falava, deixa ela ter o primeiro. Eu falei, porque você não sabia como eu era doida até então. Eu falo sempre isso. Eu falo, a Jéssica queria 4. Eu falei, depois se você tiver o primeiro, a gente conversa. E agora ela teve 2 e parou. Não, eu também, eu queria 4, era meu sonho ter 4, mas daí eu tive 2, parei também. Mas ainda mais o segundo é uma dificuldade bem maior. Você poderia falar um pouquinho disso, né, Mari? De como que você balança essa vida com trabalho, criança. E você, então, que dá aulinha para as crianças também. Sim, eu dou homeschool. E desde o começo, antes de ter filho, eu sempre falava com meu marido que uma das maiores coisas meu filho é uma criança, claro, eu vou tratar ele como criança, mas eu vou tratar eles como pessoa. Eu não sou muito de ficar nem da mamãe. Eu sempre eu falo com a minha filha, quem conhece a minha filha hoje, ela tem 6 anos, ela fala como se fosse uma teenager. E ela tá o quê? Na primeira série? Ela é kindergarten, ela vai passar pra primeira série. E a gente já tá lendo, ela já tá começando a ler. E, tipo, pra mim é uma vitória também pra mim. Tipo assim, eu cheguei aqui, eu já era alfabetizada. No Brasil, a gente não sabe o que é homeschool. Então, pra ver ela começando a ler, ela entendendo, fazendo matemática, eu também me sinto orgulhosa que, tipo assim, a gente fez isso junto. Tipo assim, não é só ela. Mas quais razões você decidiu dar aula pra ela de casa versus mandar pra escola? Todos os seus filhos homeschool, né? Ela é mais o velha, bebê. né? Os pequenininhos não tá na idade Não ainda. tá. Mas eu quero, eu falo Ela para as quer, pessoas, ela falam assim, é só por agora? Eu falo, não, eu quero tentar até a high school. Se o dia de amanhã eu conseguir que eu, Mariana, como pessoa, não tô conseguindo mentalmente fazer, eu não tenho problema algum de mandar ela. Porém, surgiu quando eu tive ela, e surgiu, tipo assim, uma das minhas cabeças, assim, com a depressão, a ansiedade, e eu falo que eu acho que nada acontece por acaso, e eu até li um livro um livro cristão que a mulher fala, ela explica que cada um tem seu propósito. E isso não é diferente para as mães que fazem homeschool. Se você é porque Deus chamou você para ser. E as pessoas, mas você tem paciência? Gente, eu não tenho paciência. Eu sou a pessoa que menos tem paciência. Mas ninguém conhece meu filho mais do que eu. Um dos motivos assim, né? Nada que é contra a escola, nem particular, nem pública. Mas eu acho que cada um aprende diferente. Eu tenho 3 filhos, os 3 são diferentes. Então, eu não vejo eles todos indo num sistema que vai ensinar eles igual. Tem 25 alunos, vai ter que todos aprender matemática do mesmo jeito. Então, eu gosto desse aprendizado. A flexibilidade. E não só em 4 paredes. Eu posso levar a minha filha, às vezes a gente vai no Dunkin' Donuts. O dinheirinho tá aqui, você vai olhar pra moça no olho, vai falar, eu posso, por favor, ter um donut? Isso ela tá aprendendo a se socializar e tá aprendendo como conversar olhando nos olhos, o que hoje muitas crianças não sabem, que eles não têm como... A inteligência Gente, incrível emocional, ela falando isso. A inteligência emocional é algo que eu converso direto e é algo que falta muito em crianças hoje em dia. Eu tenho essa conversa sempre com meu namorado, porque ele vem de outra cultura, ele nasceu e viveu aqui, e é algo que falta muito na cultura daqui. E eu sendo brasileira...
é algo que a gente aprende no dia a dia. Ninguém nunca teve que me ensinar a olhar, porque meus pais sempre olhavam, meus pais mostravam muita emoção, né? Pai no Brasil tem alguma coisa para falar, te chama aqui, ó, vem cá agora. Se tá bravo, vai falar que tá bravo, se, né? Nossa cultura é diferente e ensina automaticamente a gente aprender de inteligência emocional. Então, aqui a cultura é diferente. Alguns deles, não são todos, mas muita gente aqui, eles são muito certinho. Ai, não pode fazer isso. Ai, não pode falar desse jeito. Ai, não, né? Então, o que acontece? Conforme você vai crescendo, você não entende essas emoções diferentes que nós sempre vamos ter. Isso aí se vem do seu pai ou não, que nem eu tive agora, eu tava com a minha filha no domingo tentando tirar o passaporte e tava num estresse, não conseguia tirar esse passaporte, esqueci um documento, tive que voltar. Aí ela no carro, tô com fome. Eu falei, a hora que chegar em casa a gente pega alguma coisa. Tô com fome, mas eu quero agora. E ela é durona. Aí eu falei, hoje não. Mas eu falei com a voz muito alta, não foi hoje não, foi hoje não! Hoje não posso. Pô, eu te aguento em qualquer outro dia, mas hoje não começa que eu tô sem paciência. Aí, o que a gente, na hora? Putz, cara, ela não mereceu. Eu gritei com ela, só porque ela tá com fome. Realmente, ela poderia ter tido um pouco mais de paciência, claro. Mas não precisava gritar desse jeito, não é culpa dela. Que tá difícil no mundo para tirar um passaporte no momento. Entrei em casa, peguei uma torrada, falei, nós não vamos sair para comer que não dá tempo. Tá aqui sua torrada, você vai segurar, nós vamos voltar. E eu quero te pedir desculpa, porque eu gritei com você e você não mereceu. Me desculpa que eu gritei com você, eu vou tentar melhorar e não fazer isso da próxima vez. Porém, eu preciso que você também melhore. Quando eu falo, por favor, não fala novamente que a mamãe está sem paciência, você pode ficar quietinha e ajudar. Ela virou e falou assim, é verdade, mãe, eu poderia ter feito algo para não fazer você ficar tão brava. Então, quer dizer, inteligência emocional. Ela viu eu ficando brava, ela aprendeu que quando ela ficar brava, ela vai ter que se desculpar. Entendeu? Então, se você não tem esse tipo de reações, é sempre aquela coisa formal, como que seus filhos aprendem a lidar? Aí eles ficam, às vezes, suprimidos, não falam, não mostram o emocional, fica aquela coisa tudo por dentro, e isso vira um problema. Isso que você falou é uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos também. Uma coisa muito poderosa que você falou foi pedir desculpa pra ela, porque a gente às vezes cresce que eu falei não e não. Não vai comer. Eu falei não. Por quê? Porque eu mandei. Exatamente. Então, por quê? Mas assim, ela é durona. Tem que dar a explicação. Mas tem que dar explicação. explicação. E isso que você falou de falar. Eu faço isso também e hoje em dia a minha filha fala, você tá falando, lá em casa eu ensino, eu cresci assim, e é sim senhora, não senhor. Uau. A mamãe fala, você me escutou? Sim senhora, yes ma'am. Porque não é só isso, eu gosto que eles têm, até esse dia a gente saiu na loja, eu falei, filha, vamos ali no banheiro. Yes ma'am, sim senhora. A mulher do lado olhou assim, é uma coisa que pra mim, eu cresci chamando as pessoas mais velhas de senhora, e pra mim eu sempre acho, é uma coisa importante, assim. Então, e é um modo deles, quando eu falar, coloca isso na pia, coloca a caneca na pia. Ok, mamãe, sim, senhora, isso quer dizer que eles me escutaram. Porque eles não vão fazer, aí vai, já pedi pra colocar na pia. Aí isso vai trazendo a gente brigar. E eu tô aprendendo isso, porque antigamente eu falava, igual você falou, eu já falei pra colocar, desliga isso, faz isso. E aprender a dizer desculpa. A mamãe não devia ter feito isso, porque eles vão ser adultos no futuro. O que a gente tem hoje? A gente tem adultos com dificuldade em pedir desculpa, de poder debater com pensamentos diferentes. Se você gosta de azul, eu gosto de rosa. Então eu tô certo, você tá errado. Não. Que bom que você gosta. A gente é um mundo a mais. Acaba com mimimi. Exatamente. Acaba com mimimi. Ensina eles que it's ok. Tá ok você falar desculpa. Desculpa, irmão, eu fiz errado. Desculpa, mamãe, eu falei alto, eu não deveria. E hoje eu vejo a diferença nas crianças, porque tem um dizer em inglês que eles falam que as crianças não é ensinado e sim assistido. It's not. É verdade. Exato. Não, mas é aquela questão, né? Faz o que eu mando, não faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso não existe.
Ensine o seu filho Você no tem que ser o caminho que exemplo. deve andar, não é o caminho. Porque as pessoas querem ensinar o caminho para o filho. Ó, você vai nesse caminho. Eu tô indo aqui, tá? Mas você vai aí. Não, não ensine tem. o seu filho no caminho que ele deve andar. Então, ou seja, é junto ali com ele. Você tá, ó, eu faço assim, né? Porque esse é o erro do ser humano, é achar que seus filhos vão fazer algo diferente de você. E não é. Não é assim. Eles Não estão de olho na gente 24 O horas. tempo O que a todo. gente faz. Eles estão fazendo. E Mari, fala um pouquinho do pós-partum, da depressão de pós-partum. Eu acho isso importante É, também. porque eu não tenho conhecimento nenhum. E é muito difícil. Como é que foi? Quanto tempo levou pra você passar? Como você saiu dessa? Assim, Talvez a gente não pode foi ajudar, né? Não foi a primeira vez, eu já tenho um histórico. Eu tive depressão pós-parto com... Depressão, minha primeira depressão foi com 10 anos de idade. Uau. E isso foi por conta que eu tive... Eu já assisti o podcast você falando e eu tive, vamos dizer, o atentado ao pudor quando eu era nova. E eu passei por medicação muito forte. Eu era muito nova, o meu cérebro, vou encurtando, não sabia o que aconteceu. Até hoje, muita gente não sabe. Eu falo pra quem me pergunta ou quem vem com uma coisa assim. E aconteceu no Brasil antes de eu vir pra cá. E as pessoas no Brasil, vocês sabem, tudo demora 500 anos pra acontecer. Burocrático. Então, eu tive meu primeiro Papa Nicolau com 10 anos de idade. E a minha primeira pílula do dia seguinte, eu acho que chama com 10 anos de idade. Porque eles não sabiam, eu não sabia se eu tinha desmaiado, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, porque um cara me pegou na rua, assim, e me colocou no carro. E com isso, até fazer exame de AIDS... 10 anos? Eu tinha 10 anos. Tipo assim, nunca chegou a acontecer nada a mais, mas ele chegou a tocar, digamos assim. E a gente foi na polícia, a delegacia no Brasil, uma maravilha, eles colocam você numa sala assim, onde todo mundo, com umas 5 mesas, todo mundo escutando sua história e todo mundo te olhando de cima a baixo como você é o errado. Meu E eu Deus. tomei... Uma menina de 10 anos. E aí eles falaram, não tem nada, se você quiser a gente pode hipnotizar, você fazer... Porque eu sei o que ele... Mas eu tinha um bloqueio que eu não conseguia descrever. Então a gente pode fazer... Aconteceu a mesma coisa e eu não lembrei por 6 anos. É um bloqueio, você não lembra. É um bloqueio super emocional. normal com criança. E vai tudo. Super normal. E aí eles falaram, a gente pode fazer uma caricatura, porém, se ele aparecer, ele vai... como que é? O processo vai ser em aberto. Eu falei, tá, ele sabe onde eu moro, ele sabe onde minha mãe trabalha, ele sabe, porque ele me pegou, tipo assim, na rua de casa. Ele sabe. E eu fui falando, então eles provavelmente acham que ele deu aquele spray, um spray, uma droga spray que você meio que fica fora de si. E eles fizeram o exame de AIDS em mim, porém demorava 1 mês para sair O resultado. Enquanto isso, eles me deram um coquetel de AIDS com 2 anos. Com 10 anos eu tomei coquetel de AIDS. Eu acho que era de 11 a 17 pílulas por dia. Todo O emocional do emocional. É pra sempre. O corpo, e aí, em geral. Então, nisso foi na primeira vez que eu desenvolvi a depressão e a fobia de medicamentos. Eu dava... Tipo, a Samara, aquela menina do Chamado, eu não sei, eu não assisto filme de terror, mas a minha mãe, tipo assim, foi um momento muito difícil, eu como mãe hoje imagino, porque chegava o horário do remédio, eu começava a me retorcer todinha, e eu não conseguia. Eu fiquei assim, morta, viva, andando assim, sabe? Até o resultado vir e foi negativo, graças a Deus, mas você não tinha noção do que era? Tinha com 10 anos? Não. Tipo, o que era uma AIDS, o que era que você estava passando, tudo Eu não tinha aquilo? noção que era uma relação sexual. Assim, no tempo todo ele estava no telefone com uma pessoa, ele descrevia o que ele estava fazendo comigo e ele me perguntava Ele tava no coisas telefone? com uma pessoa. E no tempo todo ele descrevendo e ele fazia perguntas pra mim que na Não minha dá pra cabeça acreditar de que existe criança... pessoas dessa maneira. Não. E na Não minha dá. cabeça, as perguntas que ele fazia, eu falei tipo assim, O que ele tá falando? o que é isso? Tipo assim, hã? É uma pessoa que talvez estava com a pessoa que ele, que tem prazer de pegar criança. Então, o prazer doente. deles é descrever. Talvez a parceira estava do outro lado do telefone, entendeu? O parceiro. Uma das coisas que a gente acha foi que meu pai, alguns meses antes, ele tinha acabado de terminar um relacionamento com a ex-parceira dele por tempo. E ela resolveu ir pro Brasil, porque teve um grande atrito na família. E meu pai decidiu não ir, eles terminaram o relacionamento e ela falou pra ele que ela ia machucar ele do jeito que mais doía nele. Com meses disso aconteceu. E eu não lembro hoje o nome da pessoa, porque ele falava o fulano e falava o nome dela. Só que e você a não gente lembra. foi descobrir que, quando eu mencionei com meu pai, ele falou que esse nome era o nome da melhor amiga dela.
Então a gente tudo acha que pode ter sido linkado assim, sabe? Pode ser, pode não ter sido. Porém, hoje pra mim, eu falo em aberto porque é uma coisa não normal, mas muitas pessoas têm medo de falar do que passou. Muito medo. E as pessoas falam, eu não tenho raiva. Se eu vejo curada. na minha frente, eu aprendi o que, tipo assim, quem fez mal foi ele. Eu peço a Deus que liberte ele. O que ele tem que fazer é entre ele e Deus. Eu não tenho raiva porque eu cresci. E você entendeu o seu propósito. Existe um propósito, amor, porque hoje você pode falar sobre isso e ajudar pessoas e mostrar que é possível, mesmo passando por tudo isso, ser uma pessoa de sucesso, crescer, ser uma mãe maravilhosa, dar amor, olha isso. E ter amor saudável. Eu acho que não tem nada mais poderoso você liberar o perdão. Perdão, você ter não existe nada mais poderoso que o perdão. O perdão e o amor, porque é isso que o mundo precisa. E aí eu fui desenvolvendo, eu tive outra vez uma crise de depressão, quando eu terminei meu primeiro relacionamento com o namoradinho, e por último foi a depressão pós-parto, e eu fiquei com medo, porque igual eu comentei, como que eu ia falar para as pessoas que eu não amei minha filha na hora que eu vi ela a primeira vez? E eu comecei a desenvolver ataque de pânico, eu ficava em casa uma semana, sem abrir a janela, que eu tinha medo, aí eu comecei a olhar para minha filha, e eu fui buscar ajuda, ela já tinha mais de 1 ano de idade, e eu não gosto, eu sou uma pessoa e eu sei que eu preciso melhorar, eu não gosto de falar, eu preciso de ajuda. Porque eu quero ser forte, as pessoas têm que ver que eu sou forte, que eu aguento tudo. E isso não é bom, Não é bom. O meu marido não via, a minha isso família... Às vezes é bom, mas às vezes é seu maior inimigo. Tem que ter um limite, né? Porque é algo médico, né? A depressão é algo médico, é algo que você não tem. Você não tem controle. E eu cresci com a minha mãe com depressão. E eu olhei na minha filha, eu lembro olhando pro rostinho dela, eu falei assim, ela merece mais. Ela merece porque eu acordava, quase não levantava, ficava no sofá o dia todo, assim, brincava ali, fazia os básicos com ela, mas eu não tinha ânimo. E eu falei, ela precisa de mais. Aí foi que eu procurei um médico. Depois que eu conversei com o médico, eu fui e falei pro meu marido. Eu falei, tá acontecendo isso, eu tô assim, eu já procurei o médico. E ele ali ficou assim, em choque, porque ele falou, por que você não foi falar comigo antes? E era assim, e eu falei, por favor, não conta pra ninguém, porque eu não queria que as pessoas achassem eu menos mãe ou menos mulher. E eu fui num psicólogo, meu psicólogo me deu, eu acho que ele faz o nível lá, e ele falou assim, sua depressão tá muito baixa e a sua ansiedade tá muito alta. Aí ele queria me passar por um psiquiatra, e eu não quis. Eu não tô falando mal de quem vai pra psicólogo, de psiquiatra, mas eu sou do tipo de pessoa que, se for para enfrentar, eu vou enfrentar a raiz, eu quero saber lidar e entender o que está acontecendo. Ponto. Como isso é importante. As pessoas, é que nem quando vai tomar um remédio. Tô com dor de cabeça, vou tomar Tylenol. Cara, por que você tá com dor de cabeça? Qual é a raiz da dor de cabeça? Por que você está tendo dor de cabeça? Exatamente. Mais água, então eu café, não é? Sou 100% a favor disso, entendeu? Qual que é o problema? Eu quero saber qual que é o problema. Eu não quero saber o que está acontecendo ao redor e a gente vai pôr um band-aid na situação, entendeu? Porque essa é a maioria das pessoas coloca um band-aid na situação. Não, qual que é a raiz do problema? Nós vamos resolver a raiz, nós vamos resolver o problema, porque daí todo esse resultado vai mudar. Sim. Mas foi isso que daí eu acabei decidindo, daí eles insistiram muito, eu bati muito, eu falei, eu não quero. Onde ela me mandou tipo um counselor, eu não sei uma palavra de counselor, mas é abaixo de um conselheiro, tipo um psicólogo, abaixo de um psicólogo, e ela começou... Terapeuta, talvez. Tipo terapeuta, ela começou a me explicar, ela falou, você sabia que o seu corpo é 70% feito de água? Então percebe. E hoje em dia, se eu tô meio que perdendo a paciência, pavio curto, eu não tomei água, eu já tomo água, porque eu sei que é o que me afeta. A minha alimentação. Então, coisinhas básicas. É muito importante. Você sabe que eu estava lendo um artigo que falou no Japão, eles começaram a instalar luz, acho que é azul, em todos os metrôs. E abaixou o número de suicídios 85%. Uau. Por que então, a luz azul? por quê? Porque a cor daquela luz te traz uma calma, uma paz. Então, eles estavam falando, eles podem, em vez de dar remédio, eles podem instalar talvez uma luz no quarto, tomar uma água. Então, não também sou contra o remédio, mas tem outras formas para as pessoas como você, que quer realmente a raiz, saber por quê, aprender as ferramentas que você pode usar. Yes.
Mas Isso é importantíssimo. é isso que eu sempre... E deu certo, eu sabia que eu queria engravidar, até então eu só tinha a Sofia, eu sabia que ia levar tudo isso, e acabou que... Aí você começou a usar, então, essas ferramentas básicas. Ela falava, ó, eu tinha 5, que é o olfato, a vista. Então, tipo assim, quando você começa a ver que você tá perdendo, você tá entrando em um ataque de pânico. Toca uma coisa, sente o cheiro de outra, olha pra uma coisa. E eu fui aprendendo a lidar. Às vezes eu tenho um pouco do ataque, mas hoje eu sei lidar. Hoje eu sei me acalmar. Eu consigo pegar a tempo, antes que seja... Não, como a gente é ser humano, a gente tem dias bons, dias ruins, dias mais estressantes com as crianças, dias melhores. Isso é tão importante de falar, porque eu acho que os jovens, se tem jovens que nos estão assistindo, ainda mais as pessoas que já nasceram acostumados com nossa social media, né? As redes sociais, a gente acha que todo dia tem que ser lindo. Não. E a vida não é assim. A gente vida não tá não é um todo mar dia de feliz, de cabelo Não. feito. E não é assim. Então, você vê um casal, ali eles só vão colocar o bonito. Aí você começa a falar assim, nossa, hoje foi um dia ruim com o meu parceiro, nós brigamos. Você vê a Maria, nossa, ela tem um relacionamento tão saudável. O marido dela faz Nós declaração somos toda semana pra ela. Humanos. Todos nós temos dia ruim. Isso é normal, cara. Eu já tive alguém perguntar pra mim, nossa, você não tem vergonha de postar o seu antes e depois? Tipo, às vezes eu faço reels, né? Ou eu faço um videozinho do antes e depois, tipo assim, eu do jeito que eu tô e depois maquiada. Falo, não, eu acordo assim. Eu tô assim. Se você for na minha casa, provavelmente eu tô assim. Hoje, maquiada não é o meu normal. E é isso que as pessoas hoje em dia... Mas você não tem vergonha da pessoa ver você sem maquiagem? Não. Gente, não. Mas o mundo hoje em dia, a sociedade, você tem que estar feita, com a maquiagem feita, com uma roupa bonita, com o carro bonito, com o celular do ano. E a gente esquece de procurar. A gente esquece. Ilusão. Exatamente. A gente esquece de saber da onde vem mesmo a nossa alegria, da onde vem. É um quality time, tem um tempo bom com a sua família. Um tempo bom com seus filhos. O suficiente. Agora, vamos falar de maquiagem, então, já que você começou. Não, mas ela não terminou ainda, Thalita. Calma, eu quero terminar, quero ouvir o final. Ela falou que ela fez usou todas essas coisas para sair da depressão. Sim. E aí, depois você teve outro filho. Eu tive o meu filho e eu morria de medo, porque ele nasceu prematuro, de voltar à depressão. Só que como eu sabia o que era a minha expectativa da realidade, né? E meu filho ficou na UTI, então eu não tinha tempo de ficar tanto focando em mim. Só que eu acho que meus hormônios meio que balancearam. E eu comecei a ver, ele tá na UTI, mas hoje ele saiu da luz azul, que é a luz pra quem tem começou a o focar amarelão. No positivo. A gente Ele começou... teve o amarelão? Teve. Ah lá. Ai, a minha Passou por isso eu tô hoje. assim porque a baby da Gê acabou de ser Com Jandas, né? com o Jandas, Eu você vai falei pra ela, ficar no fica hospital. tranquila. Os Eu meus sei dois eu sei que passa, mas daí a Jéssica tá assim, nossa, eu vou ter que ficar no hospital de novo, aí eu vou ficar longe da Grace e tudo mais, mas tem que focar no positivo. Tem que focar no positivo. Você Não, falou a coisa tem que se certa. focar no positivo. Foi que eu pensei, porque a gente tinha o medo, só que porém ele não tá, sei lá, entubado. Porém a gente sabe, igual o amarelão, que se ele vai comer, vai saindo pelo xixi. Exatamente. Então, tipo assim, a luzinha vai ajudar. Então, eu comecei a pensar no positivo, além de focar no negativo, como eles falam, né? É tão importante. O outro lado da grade sempre é mais verde. E o nosso acaba morrendo, a nossa grama. Porque você não Porque água. a gente tá focado no vizinho, a gente esquece do nosso. A Então, grama é mais verde onde você água eu comecei a pensar, eu fiquei 2 semanas internada com meu menino e eu saí do o hospital outro? e ele ficou. E a sua menina em casa, no caso? Quem ficou com ela? Na época, minha mãe ficou. Entendi. Com o pequeno, com o último agora, meu marido ficou. Foi que a gente optou a dula. Eu falei, você fica em casa, você vai vir, vem quando ele nascer. É muito assunto, é muitos assuntos. A gente optou, porque é muito tenso na hora que o neném nasce. E por que você optou pela dula? Acho isso super importante para os ouvintes. Ela era uma amiga minha e ela falou, Mari, agora, aqui em Massachusetts, os seguros estão cobrindo, ou você tem a opção de ir pro particular. Eu falei, vamos tentar. Porque a dula, nada mais, nada menos, foi um parto natural. Normal. Sem remédio. Os 2 primeiros esse eu optei porque eu tive a alergia e eu precisava então, os 2 focar. primeiros você não tomou a epidural, Não o remédio? tomei. Jesus amado. Morri aqui agora e voltei pra vida.
Não tomei. Desculpa, dei até um berro aqui agora. Meu Deus. Você não tomou. Porque eu já tava super dilatada. Dari, ela não sente Eu nada. também, mas Eu Sabe, senti não é no normal. final. Não, na hora eu sinto. Só que na hora que eu sinto, meu corpo não vai de 1 centímetro. Eu sinto, eu já tava com 8 centímetros rapidinho, dilatada. ela então é aquela tem- dor intensa. Ela é gift. Com a minha filha eu nem ela é senti gift, a ela é dor. gift, como que E eu fala? já Ela é falei que eu gift. tava com a dor. Tá abençoada, Ela é tem abençoada. dor. Ela não é. Eu já é. nem tava sentindo a dor. Falei, não, tô morrendo de dor. Porque eu tava com medo de... O da minha primeira, eu fui tentar. Eu falei, eu quero epidural. Porque na hora que eu romper, eu fiquei 12 horas. A médica olhou e falou assim, ó, te vejo amanhã. Já vou estourar sua bolsa, te vejo amanhã. Você tá aqui há 12 horas, de minutos e minutos, e nada acontece. Ela virou as costas, eu falei, eu quero epidural. Porque eu comecei a sentir a dor. Aí, nisso, a minha médica, a enfermeira foi checar, ela falou assim, querida, além da epidural, você vai ter que começar a puxar, porque ela tá saindo. A médica não estava pronta, ela tava fazendo o parto de outra pessoa, meu marido saiu no meio do corredor, grita, pelo amor de Deus, entra aqui. Porque ela nasceu muito rápido, os meus filhos. Então, o terceiro eu optei, porque eu tinha muita coceira e eu não conseguia focar. Eu tava bem sonolenta, eles me deram Benadryl, me deram 2 Benadryl e anestesia. E o meu menino nasceu, eu tenho um vídeo que eu postei, menos de 5 minutos. Eu mesma puxei ele e eu mesma cortei o cordão umbilical dos 2 meninos. Mentira. E eu tava super, por mais que eu tava com anestesia, e a dula ali foi porque ela Você falava... gostou da experiência com a dula? Não, eu falei pro meu marido, se a gente tiver mais 5, você fica em casa, que a dula vai ficar comigo. Tipo assim... Porque meu marido, ele fica meio que tenso. E ela tava o tempo todo... E ela é brasileira. E ela fala, Mari, você tá fazendo um trabalho muito bom. E aquele suporte, é como se fosse uma mãe. É um amor ali, você sente um amor. É legal você descrever isso e compartilhar isso. Porque muita gente fica assim, ai, nossa, você não quis seu marido ali, né? É As o pessoas tabu, julgam né? o próximo, muito hoje em Ele dia. é bom pra outras coisas, né, Mari? Mas eu falei pra ele, você pode tirar minha dor? Você vai estar ali pra fazer alguma coisa? Eu falei, então, quem vai fazer o E trabalho ele sou eu. ficou ok com isso, Mari? Ele falou que o maior arrependimento dele foi de não ter dula nos outros partos. O médico chegou, qual é o nome? Eu falei, eu ainda não escolhi, eu tô esperando o pai chegar. Porque a gente nem nome tinha do neném, assim. Você sabia o que ia ser já? Eu sabia que era menino, só que eu não sabia o nome. Eu queria um nome diferente Eu amei. e forte. É Onyx. E aí Onyx, você amém. deixou pra escolher na hora do A parto. gente tinha 2 nomes escolhidos. E ia ser Gunner ou Onyx. E um Gunner, eu penso no loirinho dos olhos claros, que é o meu menino do meio, loirinho do olho azul. E o Onyx é um Onyx. Todo mundo que olha pra ele fala, ele é um Onyx. Onyx é uma pedra, mas eu não escolhi por conta de pedra. Eu achei o nome na Bíblia, li na Bíblia, e foi em Gênesis, eu descobri. E depois disso, todos os lugares que a gente via... Eu gostava, sei lá, de uma caneca, era Onyx. Meu marido falou que passava caminhão, Onyx. Eu fui em uma amiga, acho que no Arizona, tinha uma cafeteria, Onyx. A gente começou a ver os sinais. Eu orava muito pra Deus que eu queria o nome que fazia Você sentido. sabe o significado do nome Onyx? Na realidade, o significado não existe um significado exato. Significa prego. Porém, ônix é uma das primeiras. Na Bíblia fala que era quando ele explica ali, né? Assim que tem o Jardim do Éden, tinha os mares ali, né? Os rios. E do primeiro lugar que ele mencionou foi que ali naquele lugar havia o ouro mais puro e a pedra ônix. Entendi. E outras coisas também na Bíblia que menciona em Êxodos, essas coisas, que quando como que é? Priest, seria tipo os Pastores. pastores, essas coisas assim. Sacerdotes. Eles vestiam a armadura com pedras ônix, porque pedra ônix é pra proteção, sabe? As 12 tribos. Que legal. E como é que ele tá? 9 meses? 9 meses. Tá E 9 como é que você tá aguentando aí o pique 3 crianças e você trabalha ainda? E no começo ela falou, fala do schedule. Hoje, no caso, ia ser um dia bem corrido para você e você colocou lá os seus alarmes. Meus alarmes. Organização, para começar. Organização é importante, pessoal. Organização tudo, não só A gente vida. tem, desde que nasce lá em casa, todo mundo tem schedule, tem rotina. Os meus filhos, a gente tá procurando lugar pra comprar, né? A Thalita sabe. Estamos ajudando. E a gente mora num condomínio de 2 quartos. Os meus 3 filhos dormem junto, o neném dorme desde os 4 meses e nenhum acorda o outro. Se algum dos meus filhos, eles já têm a rotina deles. A hora de dormir, eu coloco todo mundo acordado, o neném, inclusive,
boa noite, vira, um conversa com o outro e vai dormir. Então, a gente tem rotina, E como é que começa essa rotina? Eles acordam que horas? 8 horas. E eu tenho um alarme especial em casa. A minha filha sabe ver horário, o outro não. Mas 8 horas, eles acordam às 7h50, eles vão pro banheiro, faz xixi, mas ficam no quarto até o despertador virar verde. O verde fala que eles podem sair do quarto. Eles acordam, geralmente a gente tá acordando ali, é o tempinho que eles descem um pouquinho pra assistir a televisão, porque a gente não faz iPad, muitas coisas assim em casa. E nisso a gente vai. Café da manhã, depois do café da manhã a gente começa o homeschool. E dando aula na escolinha. E depois disso, ou às vezes a gente tem ginástica, ninja, os currículos, às vezes a gente vai pra biblioteca. A gente almoça e lá por mais ou menos 1h30 a gente toma banho e dorme. Tem a rotina, minha filha não dorme mais. Mas ela tem um quiet time. E muitos pais falam, como assim quiet time? Quiet time é tempo pra ela, tempo pra pra estar quietinha. E dizem que isso, tanto pra nós, que você tem essa vida corrida igualzinha a minha, acho que todas nós, é importante já começar desde criança, que dizem que sua vida, se você tiver de 30 a 1 hora por dia pra estar quieta com você mesmo, muda tudo. Eu fui no museu... E eu tava lendo a história do Abraham Lincoln, que ele ia no coradezinho, numa casinha, pra ter esse tempo pra ele. E lá foi quando ele escreveu as regras mais importantes do tempo dele. Então, o que acontece? Por quê? Porque ele tava em solitude. Então, o que acontece? Quando a gente tá quieto hoje em dia, a gente pega o celular e começa a mexer no celular, olhar no Facebook, olhar aqui, olhar ali, no Google. Isso não é quiet time, isso não é tempo pra você. Você tem que ter tempo para ter solitude, para pensar o que eu fiz hoje de bem, e ensinar a sua filha isso é super legal. Eu falo hoje pros pais, que muita gente fala, mas como você consegue? Eu vou em todo lugar. Eu ia no meu ginecologista, quando eu tava grávida, em todos os apontamentos eles iam comigo. Eu acho que só não levo eles no dentista porque eu tô deitada, não posso ficar vendo. Eu vou nos meus apontamentos de médico, carioprata. Eles vão, aonde eu vou, eles vão. Só não estão aqui hoje porque o Daniel pegou. Eu só falo, ó, vou levar eles comigo. E porque eu ensino eles. E eu falo hoje pros pais, a gente precisa, hoje a sociedade, né, os pais de hoje em dia precisa deixar os nossos filhos entediados. Uma criança entediada tem criatividade. Hoje as crianças não sabem ter criatividade com um pedaço de madeira. O que a gente fazia com um pedaço de madeira? Antigamente fazia com 1 milhão. Jogava bets. 1 milhão de atividades. Então esse negócio de I'm bored, que eu estou entediada, é bom. Porque hoje em dia meus filhos sabem brincar. Ele tem imaginação. Hoje as crianças não têm imaginação. Brinca sem brinquedo nenhum. Eles brincam na verdade. Então, e hoje eu tenho a regra lá em casa. Vamos em tal lugar. Eu aprendi com essa minha amiga. É tipo assim, se você se comportar, eu vou te dar um docinho. Não, eu não vou te dar um docinho porque você se comportou. Porque eu já tenho... Você já sabe o que a mamãe tá... O que eu espero de você. Você é uma menina boa, você é um menino bom, você vai escutar e você vai obedecer. O docinho vai vir porque a mamãe te ama, é gostoso e a mamãe vai dar. Então, a gente vai na loja. Que legal. Quem não obedecer, a gente vai voltar pro carro e a gente vai embora pra casa. Nossa, Mari, mas você vai deixar de comprar, sei lá, eu tava indo no mercado, eu vou deixar de ir no mercado. Vou. Porque uma vez que você entrar no carro e virar e voltar pra casa e explicar, a gente saiu do mercado porque você não obedeceu, não vai acontecer mais. É isso aí. Porque a criança vai testar o seu limite. Eles vão puxar... o limite deles a mamãe sempre fala isso, nunca voltou pra casa, então eu vou gritar, vou pedir, vou me jogar no chão. A partir do momento ele vai falar, opa, a mamãe falou isso, a última vez a gente voltou pra casa. Então a gente tem que tratar nossos filhos como ser humano. Eu espero de você um bom comportamento, a pessoa vai entrar, você vai entender, e se você ter qualquer coisa, fala com a mamãe, mas a gente não grita, a gente não bate. As crianças brigam. Hoje em dia eu falo, para de me chamar. Vocês dois olham um pro outro e falam, eu não gostei que você me empurrou. Às vezes eu tenho que ir ali, né? Intermediar. Porém, a gente precisa entender que as crianças são crianças. Mas eles são muito espertos e inteligentes. Eles sabem os nossos limites. E eles testam os nossos limites. Então, sim, hoje eles sabem. Certeza. A gente vai no médico. Eu quero o teu celular. Porque o celular lá em casa é, tipo assim, o último caso. A gente é só assim, eu não dou por qualquer motivo. O iPad...
Então, vai nas lojas, eu quero. Não, na loja, primeiramente, não vê. Porque a gente tá numa loja, tem 1 milhão de coisas pra ver. No médico, talvez sim, só que só a partir da hora que o médico entra. Não adianta pedir, implorar, se fazer demais, perde. Então, assim, eles começam a entender que tem limite, tudo na vida tem limite. Eu falo pro meu marido... E é uma lição maravilhosa pra ensinar cedo, essa é a realidade. Se você vai ter um boss, um chefe, o seu chefe vai falar, eu preciso que você trabalhe até às 6, mas eu tava até às 5, você vai fazer... O seu chefe não quer saber que horas que é. Então, eu tô ensinando eles porque eu falo pro meu marido, o mundo lá fora, É cruel. É cruel. É cruel. Não que eu sou cruel em casa, mas eu tô ensinando que um não mata ninguém. Se um não aqui, ali na frente vai ter um sim. Isso é importante. Isso é algo que eu argumento muito. A gente conversa muito até essa diferença de cultura. Porque a cultura americana, muitos deles acham que esse não machuca. Antes, exemplo, meu namorado falava assim, o filho dele de 11 anos, hoje tem 13. Eu não posso sair esse horário porque eu não gosto de perturbar a agenda do meu filho, o schedule. Eu não gosto de perturbar a rotina do meu filho de 11 anos. Então, eu vou deixar de fazer A, B e C, porque eu não posso perturbar a rotina dele, porque ele não pode. Ou, outro exemplo ainda melhor, chegava no lugar, saía correndo para pegar leite, porque ele precisa tomar leite. Falei, o menino tem 11 anos, tem suco, tem água. Não precisa, se ele, não vai morrer se ficar 1 hora sem um leite na geladeira. Ah, não, porque ele gosta muito de leite, ele só toma leite. Falei, e daí? Ele pode aprender a tomar um suco. A gente não precisa sair correndo para comprar. Tudo que faz as nossas crianças ficar desconfortável, a gente sente a necessidade de arrumar na hora. Sim. Aí ele começou a olhar o meu ponto de vista e muita coisa eu olho dele também, que eu falo, nossa, eu tô fazendo isso errado. A gente faz muito isso, né, amiga? Aprendendo como mãe, que nem você falou, eu aprendi com uma amiga minha. Porque realmente a gente às vezes faz as coisas erradas. Aí o que ele aprendeu? Recentemente a gente saiu, ele não comprou leite. Agora o menino tá com 13 anos, aí começou, eu quero leite. Por quê? O menino de 13 anos nunca ficou sem tomar leite. Aí agora ele acha que o que ele quer tem que estar na geladeira a hora que ele chegar. Aí eu falei, tá vendo? Por isso que às vezes ele ficar desconfortável e não ter tudo que ele precisa 100% do tempo, eu sei que você tá fazendo por amor, mas você tá fazendo um disservice, não é um papel de pai bom. Eu sei a intenção, mas não é bom. Por quê? Porque ele poderia ter aprendido a ser um pouco mais flexível. Hoje, o que acontece? Eu com a minha cultura, que só tem... Você come o que tem na geladeira... Eu sou super flexível. Se tiver, eu como, eu me viro. Você tá entendendo? Então, aqui, as minhas dificuldades de criança me ajudou muito como adulta. Só que hoje a gente pode dar tudo pros filhos. Como que a gente é um bom pai, né? Como a gente consegue ser uma boa mãe de falar não, tal, sendo que você pode dar. Essa é a dificuldade. Segredo, isso é um segredo. É você preparar o seu filho para o mundo. É exatamente o que você faz. É lindo isso, porque não realmente é lindo porque você é nova, né? Você falou 28 anos de idade, 3 filhos, passar tudo o que você passou e mesmo assim dar uma lição de vida aqui para nós. E que provavelmente eu tô aprendendo, tá? Eu também. Eu vi você pensando também. E para maioria dos nossos ouvintes, porque a autoproteção, criar os nossos filhos numa redoma, né, numa bolha, é um perigo. Então você criar eles para o mundo, porque se você não ensinar e não deixar eles enfrentarem isso, olha, os seus filhos, né, colocar limites. Ó, seu limite é esse. Lá fora no mundo, quando for a hora deles serem limitados por alguma situação, eles vão falar, meu Deus, e aí, o que aconteceu? Como assim? O que eu faço agora? Eles não sabem agir. Eles não sabem lidar com aquela situação. Então, você realmente está ensinando. Tem muito índice hoje em dia do suicídio, da depressão. De depressão, exatamente. A minha amiga, eu tenho muito assim, eu gosto de... Porque ela fez duas tabelinhas e ela explica que o sim hoje, quer chocolate? Come chocolate. Você quer o iPad? Assiste o iPad. É muito mais fácil. Eu falo, meu marido, imagina a minha vida se eu falasse sim pra tudo. O sim é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porém, lá na frente, a gente vai colher o quê? Uma criança que não vai saber, não tem limite, que não sabe escutar um não, talvez desobediente, várias consequências do nosso... de ser...
de querer uma vida mais suave, assim, mais tranquila. O meu não hoje é muito mais difícil. Tá, você não vai assistir o iPad, porém a gente vai ir lá fora, andar, passear, vai explorar a natureza, a gente vai brincar de amarelinha. Tipo, vai me dar mais trabalho como mãe. Só que lá na frente eu vou criar, eu vou colher o quê? Uma criança obediente, que tem paciência, que sabe escutar. É isso que eu falo pra minha filha. A mamãe fala hoje com você, eu tô treinando você hoje para escutar a minha voz e a voz do papai, pro dia de amanhã você escutar a voz de Deus, para não ter que ficar dependendo. Porque ela escutando e sabendo o que é certo e o que é errado no futuro, eu não vou precisar estar criando meu filho depois de uma certa idade. Porque eu vou confiar nela de tomar as decisões certas. Sim. E você hoje, você estava falando pra gente mais cedo, fez 26 casamentos no ano passado. Sim. Você é maquiadora também. Sim. Então você é empreendedora também, trabalha pra você. Como que você começou com as maquiagens? Eu fui pro curso de Pessoal, cosmetologia. entra no YouTube dela, maravilhoso. É verdade. Eu fiz cosmetologia em 2014. Na verdade, eu fiz faculdade de Alcoholism Substance Abuse Counselor, que foi para ajudar pessoas com vícios. Pra ser conselheira de vícios. Para ser conselheira. Só legal. que na época eu morava, eu acabei não conseguindo terminar o curso porque eu mudei de cidade, a faculdade não pegou os créditos, eu tinha que refazer alguns cursos e decidi ir para beleza, porque eu queria trabalhar num trabalho flexível, porque eu queria ser mãe. E aí eu trabalhei num salão de beleza, onde eu fazia cabelo e maquiagem. Quando eu tive a minha filha, eu percebi que eu trabalhar para os outros ali não ia me render, não ia ganhar o suficiente para pagar uma babá, alguma coisa assim, porque é um absurdo, assim, né? Pagar. Muito caro. E foi aí que eu falei pro meu marido, eu acho que agora é a hora de eu começar a fazer maquiagem, porque eu gostava de maquiagem. Falei, então eu vou começar a divulgar. Até então eu trabalhava num salão americano, então eu não conhecia os brasileiros assim, os brasileiros não me conheciam. E comecei a fazer assim lá no basement de casa mesmo. E eu fui tendo a minha clientela. E depois disso, eu tive conforme eu fui tendo os filhos, né? Eu sempre fui focada, fui tendo a minha clientela. E eu conheci uma pessoa maravilhosa, que hoje ela tem um nome super grande, é uma americana, e ela tem um nome super grande em Boston. E ela é como se fosse ela me passa os casamentos, assim, sabe? Que legal. Então a gente tem networking, que a gente fala, não sei como fala. Networking. Em português também é. Então, tipo assim, eu trabalho com ela, assim, porque pra mim vale a pena, porque a gente trabalha junto. Em parceria. Muito grande. E hoje em dia a gente tá regaçando, assim, que nem eu falo. A pandemia foi uma coisa assim que aconteceu, mas todo mundo hoje tá com medo de não poder casar. Então, assim, ano passado foi uma loucura. A gente fez, por mais que eu fiquei 9 meses, né, 8 meses ali, eu voltei a trabalhar com 3 semanas de pós-parto. Eu voltei a trabalhar porque as pessoas estavam desesperadas pra casar. E eu, assim, amamentando, acordava 2 horas antes, eu tinha que estar no casamento. A gente dirige, então a gente vai, eu moro 1 hora de Boston. 1h30 dos lugares. Então, eu tinha que estar lá 8 horas, eu acordava às 5 horas, porque eu tinha que amamentar, tinha que me arrumar, tinha que pegar a estrada, dirigir, chegar lá antes, tirar o leite, pra poder trabalhar. Isso é matemática que o leite não pode estragar. Então, eu saía com uma bolsa, assim, com gelo dentro. Uau! Trabalhava, ficava ali 4, 5 horas. Que história. E aí, eu voltava, chegava em casa, voltava, eu tenho aquele de tirar leite que vai dentro do sutiã. Que é automático. Eu passava nos drive-thru pra comer, porque, tipo, eu ia direto pra casa. Você põe o sutiã assim, o negócio fica... Mas faz o barulho. Aí tava eu pedindo comida e o negócio... Tipo, gente, I'm sorry, né? Vida de pessoa... É mãe que trabalha, né? Eu até postava no Instagram e falava, gente, isso é maternidade real. Isso é maternidade eu tirando real. leite, enchendo, porque eu tinha que chegar em casa pra amamentar ele. Meu marido me ligava, amor, tá na hora de amamentar. Posso dar a mamadeira? Porque eu queria dar o leite materno. Aí eu dava o leite pra desencher, né? E guardava. E era tipo assim... E eu não tô falando que foi fácil. Eu fui assim, eu fiquei desesperada. Porque chega um tempo que você não tava dormindo o necessário. Mas eu precisava acordar porque eu tinha que trabalhar. Então, assim, foi difícil. Mas eu falo pras pessoas... Tudo que você coloca a sua mente... E que você se esforça, você consegue. Você pode. Você pode, exatamente. É você verdade. pode. Tudo. E seus planos agora? São tantos planos
A gente tá procurando agora um lugar maior, né? Que a família cresceu. Que delícia. Eu Vai acontecer. Vai, amém. E a gente tá com muitos casamentos agora esse ano. Que legal. Tem muitos casamentos, assim, os meses já estão fechados. Então, continua. Eu gosto de mostrar para as pessoas a realidade. Então, assim, eu gosto sempre de estar falando, ó, eu fiz, mas não é porque as coisas caíram no lugar. Nada caiu na minha mão, eu corri atrás. Foi muito difícil conquistar o que a gente conquistou. Eu falo, eu ser maquiadora não é aconteceu do dia para o outro. Eu fiz cursos, não só como maquiadora, mas de higienização. Eu fiz curso de... eu sentava lá no salão, a gente não era pago. Eu sentava e a gente tinha que... tipo, fazer um roleplay, que é tipo assim, eu conversar, fingir que você era um cliente, eu tava lá pra mim aprender a como conversar com o cliente, a entender o cliente. E hoje é uma coisa que eu prezo demais, não é uma maquiagem. A pessoa fala, quanto tempo que você leva? Eu tiro no mínimo 5 minutos pra te conhecer, pra saber quem você é, pra mim poder ter um serviço diferenciado da pessoa. Tá vendo? E por isso que você tá crescendo muito. Obrigada. Isso é importantíssimo. A Andréia usou isso. Eu sempre, uma das coisas que na primeira temporada que eu levei, que você falou, foi que todo o trabalho que você fazia com excelência. E ela falava, se for limpar, ela limpava com excelência. E isso é algo que ela levou para a carreira dela inteira. E eu acho que muita gente não leva isso a sério, que faz o mínimo, mas as pessoas se destacam quando faz algo com excelência. Quando eu trabalhava no salão, era muito engraçado, porque era em Woburn, então era muita gente de classe alta, assim, muitas pessoas de classe alta. E tem, digamos, madames que era muito exigente, e elas não gostavam de ninguém, ela cortava só com o dono do salão. E eu conseguia chegar até elas, e ela chegava, cadê a Mari? Aonde eu ia, eu sempre consegui conquistar, cativar. Eu trabalhava na Victoria's Secret, o pessoal ia, a Mari tá trabalhando hoje? Se eu não tivesse, as pessoas saíam embora e voltavam no dia que eu tava trabalhando pra comprar um perfume. Então, tipo, era porque eu tirava aquele tempo, indiferente se eu tô trabalhando pra mim ou se eu tô trabalhando com você, eu faço com amor e eu vou te dar 100%. E você chegou aqui com quantos anos nos Estados Unidos, Mari? Com 12 para 13 anos. Você falou que você veio pra cá sozinha. Eu vim pra cá, meu pai já morava aqui, e aí o meu irmão ia ficar, porque ele tava dando trabalho na época, e eu ia voltar com a minha mãe. Então a gente conversou e falou, não é justo ele ter oportunidade ele ficar e eu ir. Então eu fiquei aqui com o meu pai e com o meu irmão. Aí eu tenho tias, primas e tios, mas eu fiquei sem a figura materna numa época que eu acho que era muito importante para mim como menina, né? Desenvolver aquela época. Muito importante. Eu também, né? Nessa época minha mãe trabalhava muito, então foi uma época muito difícil ficar 12 anos. Gente, assim, toda vez que eu ouço, que eu converso com alguém que é uma pessoa de sucesso, que é uma pessoa que tem conseguido se destacar, seja em qualquer mercado, nunca teve uma história fácil. Então, é a história que eu vejo, é incrível, é a questão das escolhas, né? Olha, e tem uma história que conta isso de 2 filhos do mesmo pai, o pai era alcoólatra e o pai era um encardido, o pai era terrível, e aí um dos filhos virou um advogado de sucesso, isso e aquilo outro, e o outro filho virou um drogado, um alcoólatra que ficou com a vida dele na prisão, tá? Então, assim... não é o que você passou que determina quem você vai ser. Isso serve, sim, como experiência, determina, sim, muita coisa, mas ele não pode determinar a sua vida. Não é porque você teve uma mãe, faltou uma mãe numa época tão difícil da vida dela, que ela se tornou uma mãe ausente. Olha a mãe que ela é. Então, assim, são as decisões e as escolhas que a gente faz baseado no que a gente está passando no momento. E eu acho que o seu esposo é um exemplo disso. E nós já vamos fechar, mas a história dele é linda. Porque você tem filho, né? Então nós estamos aqui, o papo tá tão bom, é muitas coisas. Segurando, mas... vamos contar essa história rapidinho, porque a história do esposo dá até arrepio.
ele tem uma história linda. E hoje eu vejo você com ele, ajudando vocês com a casinha de vocês. E eu fico assim, gente, que bênção ver uma pessoa que passou por tanta dificuldade e vocês estão tão bem, com uma família tão saudável. Então, são duas pessoas, não é só o que ela passou, porque o esposo dela, e você vai poder contar um pouquinho mais, teve mais dificuldades ainda quando criança. Mas eles se juntaram e criaram algo assim, maravilhoso. Obrigada. Foi o Daniel, ele chegou aqui também com 11 anos, a mãe dele também trabalhava muito, o pai dele ficou no Brasil, foi tipo igual, a gente não teve a figura paterna, e na época, eu acho que ele era também um dos únicos brasileiros quando ele chegou, então acaba querendo se enturmar, e ele falava que ele queria se enturmar com as pessoas. Infelizmente, quando ele chegou, ele foi um pai na adolescência, ele acabou tendo um filho na adolescência, e ele acabou indo pelo lado das drogas. Ele ficou viciado nas drogas uns 10 anos. E a gente fala assim, as pessoas falam, Mari, mas qual droga? Eu falo assim, o que você imaginar, ele usou. Eu não sei muito o nome em drogas em inglês, mas tipo assim, remédio, cocaína, heroína, eu não sei se tem crack, assim, mas o que tiver ele usou. E o que pegou ele foi o Percocet, que foi os remédios, maconha. Ele não chegou, o álcool acabava acontecendo depois que ele usava, mas chegou um tempo que ninguém tinha mais esperança pra ele. Assim, o Daniel, o meu marido, as pessoas... Ele já teve overdose? Ele teve 3 overdoses. E é um caso, assim, que ele fala que... A gente, né, comentando assim, ele perdeu amigos. E ele a gente conversa muito, ele fala... Eu poderia ter sido eu ali. E é uma coisa assim que ele falou, era muita droga, era o dia todo, ele tomava muita droga que leva seu coração lá em cima, e tomava muita droga que abaixa, e aí e acabava acontecendo as coisas, e teve coisa, igual eu falei, só Deus explica, coisas que aconteceu com ele, dele ser preso. O Daniel estava preso, Você não conhecia ele nessa época? Eu fiquei 2 anos com ele, no pior momento da vida dele, eu tinha acabado de conhecer ele. Se apaixonou? E eu me apaixonei, só que eu não sabia. Eu casei muito nova, a gente tem uma idade diferente muito grande, então a nossa família era contra o nosso relacionamento, por eu ser uma... Você tinha 18 quando casou? Eu casei com 18. E ele tinha... 20, quase 30. E ele já era viciado e você não sabia? No casamento, ele já tinha se limpado. Ah, tá. Quando eu conheci ele, eu não sabia dessa história dele, e ele acabou, uma vez, comentando que ele fumou maconha, e pra mim era tipo assim, gente, eu tinha 16 anos. E eu, uma menina que nunca bebeu, nunca fui pra festa, eu trabalhava muito. Eu trabalhava 40 horas no Dunkin' Donuts, porque eu tava focada em comprar meu carro. Ia pra high school, era a minha vida. Trabalhar, escola. E de repente eu vejo um cara que tinha um filho, era divorciado, e do nada me aparece viciado em droga. Falei, não, querido, não vai dar certo isso. Não vai dar certo, porque... E eu falo que é uma coisa muito de Deus. O Deus, assim, é o centro do nosso relacionamento, da nossa vida. Amém. Eu lembro que eu falei pro Daniel na época, eu falei, ó, não vai dar certo, é uma coisa que eu não aceito, é uma coisa que pra mim não dá. Eu desliguei e Deus olhou. Deus, assim, parece que foi um tapa na minha cara que Deus falou assim, você ficava falando que você amava ele. E você tá virando as costas pra ele. Se você que usou as palavras amor, vira as costas, quem que vai ajudar ele? Eu falei com Deus, né? Eu falei, então tá. Se é pra gente estar junto, então o Senhor vai ter que me ajudar, me direcionar. E daí, então, foi... Eu acho que a gente passou junto várias clínicas de desintoxicação, que é o detox. E ele aceitou isso tudo. Ele aceitava, porque eu falo que o viciado, para ele para ele melhorar, ele tem que se ajudar. Eu deixei bem claro isso no começo do relacionamento, que ele tinha um filho e ele nunca melhorou por conta do filho. E não seria por mim. Não adianta jurar pros céus e luas que ele ia melhorar por mim. Porque eu não era ninguém na vida dele. Aí eu falei pra ele, sim, então você tem que ver e você tem que buscar ajuda. Se você tá... Daí a gente foi por várias clínicas de desintoxicação. Eu falava com, sei lá, drug dealers, como que se chama? Com os traficantes. Com os traficantes. Eu falava, meu filho, porque uma vez eu fiquei com o celular dele, ele ligou, eu falei, não faça isso. Fazer o quê? Eu nunca vou esquecer. Era um spam. Eu falei, eu sei o que você tá fazendo. Não faça isso. E as pessoas eu não tinha medo, porque eu falava, eu precisava ser luz ali. Eu sei que Deus colocou eu no lugar para ser luz onde não havia. Eu tinha muitas coisas, deu acordar do nada, eu senti uma presença no quarto e eu nunca tive medo. Eu, tipo assim, eu ligava pro meu marido, na época a gente conversando, eu falava, eu posso orar com você? Tem uma coisa aqui me perturbando.
eu preciso. E ele falava, e ele me conta hoje em dia que era épocas que ele tinha recaída, que ele estava usando droga. Exato. E era uma coisa muito poderosa que eu sentia. E foi nisso que foi clínicas de desintoxicação, clínicas de reabilitações. Eu tenho carta que a gente mandava um pro outro. Uau. E por último ele fez a igreja ajudou ele a fazer um negócio chamado Detox on the Road. Pegou ele, uns amigos dele da igreja. Desintoxicação no caminho. Na rua. Eles pegaram do Cape Cod, né, da ilha, e foram até a Califórnia, parando em igrejas e contando o testemunho dele. E porque aqui, para você sair da droga, eles te dão medicamentos, tanto como metadone como Suboxone. E aí a gente falava, tá, mas você vai largar uma droga pra estar numa outra droga, assim. Então eles falaram, não, você vai ficar assim, sem nada e você vai fazer. E depois disso que ele voltou, a gente ficou sem se falar, porque, né, a gente precisava, até então a gente tava num relacionamento à distância, sem se ver, sem falar. E ele voltou e depois disso ele ficou limpo. Então ele tá limpo hoje mais de 11 anos. Glória a Deus. E ele Que tá legal. E a rotina, ele era uma pessoa com um vício muito, muito pesado. Ele tava assim, no fundo. Se você imaginar o fundo do poço, assim, ali tava raso pra ele, assim, sabe? E ele, hoje em dia, ele é uma pessoa super saudável, assim, a comida das crianças, a comida dele. Ele antigamente, ele não acordava antes das 11 por conta da droga. Hoje em dia, ele não dorme mais até 6 da manhã, ele tá acordado de domingo a domingo, ele super tá mexendo. Trabalhador. Demais. Ele, tipo assim, quem vê o Daniel antigamente, se você fala, eu falo pras pessoas, as pessoas acreditam como que chama? Acreditam no milagre de Deus de mover montanhas. E pra mim não existe milagre maior do que Deus tirar uma pessoa do fundo do poço e fazer um 360 na vida. Então, hoje em dia, ele é um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, me ajuda. Eu falo pras pessoas, Mari, como você consegue? Sim, o meu schedule, sim, tentando fazer. Organizada. Mas não é sozinha. Sem ele, eu tô aqui hoje, porque ele tá cuidando de 3 crianças, ele vai dar janta, ele vai colocar eles pra dormir, ele vai contar a história, ele vai orar, ele vai fazer. Que legal. Então, que história linda. Tudo ajuda quando a gente tem uma boa. Uma boa parceria. Exatamente. Fechamos com chave de ouro, isso, viu? Olha, que história maravilhosa. linda. E eu acho que não tem qualquer outra história, tipo assim, não tem uma história melhor do que essa história para mostrar que qualquer um, e esse realmente é a nossa visão para esse podcast, é para mostrar para as pessoas que você pode tudo. Sim. Olha que história. Né? Você tá até com lágrimas. É linda, realmente muito, e você acreditou nele. Eu acho que você deu o poder dele saber que ele podia. Sim. Você falou, ele não fez por você, mas você deu o suporte necessário para motivar ele a fazer isso, né? Porque às vezes é difícil a gente fazer sozinho. Igual você falou, ele não fez por mim, mas ele fez comigo. Eu tava ali. Eu tava ali com ele. Todo passo que ele tomou, eu falo para ele, a sua batalha é minha batalha. Até hoje, ele tá 11, 12 anos limpo, mas é batalha diariamente. E eu falo, você precisar, você me liga. Porque hoje somos né? Hoje a gente é casada, a gente casou, ele já tava limpo, mas eu falei pra ele, hoje a sua batalha é minha batalha. Eu preciso de você bem, você precisa de mim bem. Então a gente tá aqui. Que lindo. Do lado do outro. Que lindo. Amém. Nossa, Mariana, olha, não te conhecia, né? A Thalita falou muito bem de você, que já te conhecia um pouco. A Lê também falou, ela tem uma história linda. E realmente estou impressionada. Eu também. Olha, eu quero te dar... Eu tô sem palavras para fechar. Eu quero de verdade te dar o parabéns e te falar, ouça, se você precisar ouvir a história dela 2, 3, 4 vezes, ouça, porque é uma história que mostra que é possível, que é uma história que mostra superação, que mostra persistência, que mostra companheirismo, parceria. Essa última parte que você falou é tudo, entendeu? A sua luta é minha luta, entendeu? A luta dela começou com 10 anos. Então, assim, eu tô assim, realmente impressionada. Parabéns. Foi maravilhoso. Que Deus continue realmente te iluminando, te abençoando, que você possa realmente trazer essa palavra, sabe? Essa vida que você, sabe, traz de dentro para fora, para as pessoas, para que elas também possam entender que elas podem. Que você pode. Com certeza. Né? Eu quero agradecer vocês de ter deixado eu vir aqui, dar uma palavra, poder dividir, conhecer pessoas maravilhosas e poder
né? Mostrar para Ajudar. as mulheres e para as pessoas, para os homens que eles podem. Tudo que eu falo, é só colocar um pouquinho o coração, dedicação ali. E eu quero agradecer, porque foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Dividir um amor. E pouco. não se esquecem que você Pode.